Amigos da comunicação social, muito bem-vindos à conferência de imprensa do candidato chefe do executivo eleito e agora candidato indigitado para responder às perguntas dos amigos da comunicação social. Façam o favor de tomarem atenção quanto à intervenção. Tem que levantarem o braço para receber o microfone. Quando o moderador dar a palavra, é que pode intervir. Depois é identificar-se, dizendo qual o seu nome e o órgão que representa. Cada jornalista só pode formular uma pergunta e a pergunta só poderá ser em 2 minutos. Muito obrigado. Obrigada pela vinda da comunicação social. Mais uma vez tenho esta honra de estar aqui presente com os amigos da comunicação social, pelo que agora façam o favor de colocarem as vossas perguntas. Bom, vamos convidar aqui os amigos da comunicação que estão de pé para afastarem-se do corredor do meio, porque senão não conseguimos ver quem é que pretende intervir. Então, façam o favor, aqueles que estão de pé a tirar fotografias, façam o favor de se deslocarem até ao fundo da sala, porque eu não consigo ver os braços levantados. Esperem só um momento, eu vou novamente pedir que levantem o braço, porque eu não consigo ver. Então, façam o favor de tomarem os lugares. Pois, agora vamos... Podem baixar o braço primeiro. Agora. Aqui ao branco? Sim. A terceira fila. Sr. Ho, muito bom dia. Sou do Jornal Sanwao. Sou Lau Simun. Eu penso que a questão mais interessante que nós gostávamos de saber é qual é a composição dos principais titulares de cargos, quais são os secretários, por isso eu penso que é a equipa que nos interessa mais. E agora, também, em relação à estratégia de cooperação da Grande Bahia, quais serão os vossos objetivos como chefe do executivo do novo mandato? Muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, gostaria de mais uma vez agradecer pelos votos que os membros da Comissão Eleitoral me depositaram, ou seja, assim consegui ser eleito como chefe do Executivo indigitado. E agora ainda há um outro procedimento que é a concordância, consentimento das autoridades chinesas para termos um termo de nomeação e ser nomeado pelo presidente, e depois é que eu posso ser efetivamente o chefe do executivo. Pelo que, entretanto, no decorrer deste processo de nomeação, eu vou pensar na composição da equipa de secretários. Depois de hoje, eu vou descansar 1 ou 2 dias e, sim, vou começar a pensar nos nomes para os futuros titulares dos cargos de secretários. Eu, claro que vou ouvir as vozes da sociedade e, por isso, para esta primeira questão, eu tenho esta resposta. Em relação à Grande Bahia, eu acho que esta política é muito boa porque conseguiu dar-nos muitas oportunidades de desenvolvimento e de cooperação com as 9 cidades da Grande Bahia, mais as 2 regiões administrativas especiais. Iremos, em conjunto, cumprir esta missão para construir uma Grande Bahia em prol do desenvolvimento comum de todas as sociedades. E, por outro lado, nós, pessoas de Macau, podemos sair do território de Macau para encontrar oportunidades de desenvolvimento e de negócios. Tecnologia, podemos desenvolver a tecnologia, agricultura, podemos desenvolver esta área agrícola e depois para eletrodomésticos. Também podemos ir para as bases de eletrodomésticas, para a medicina tradicional ou medicina ocidental. Também podemos encontrar as bases diferentes para o respectivo desenvolvimento. No entanto, nós temos que saber quais são as vantagens de Macau, quais são os pontos mais fortes de Macau, pelo que podemos também atrair os amigos da Grande Bahia para virem a Macau, para investirem em Macau. E a terceira fila, a senhora da terceira fila, de cinzento. Muito obrigado. Queria perguntar que há bocado... desculpa. Sim. Peço desculpa, sou do jornal AQ. Queria perguntar que há bocado, os colegas também já perguntaram, que é sobre quais são os novos secretários, e nomeadamente os funcionários públicos também estão a dar muita atenção quais são os futuros chefes. Assim,
depois de escutar tantas opiniões para elaborar o programa político, quem é que consegue ajudar a Sua Excelência para concretizar as políticas? Sim, já têm... Que tipo de pessoa é que você pretende escolher ou quais são as condições que devem reunir para assumir o cargo do secretário? Você já trabalhou muitos anos na Assembleia Legislativa e, atualmente, quais são os secretários que pode manter e quais são os secretários que vai mudar? Eu não estou a pedir para você dizer o nome, mas pelo menos quais são as condições que devem reunir para assumir o cargo do secretário. Muito obrigado pela sua questão. Sim, a sua pergunta é sobre quais são as condições que devem reunir para assumir o cargo de secretário. Eu não vou, obviamente, dizer o nome, quem é que eu vou escolher. Mas em relação aos padrões para assumir o cargo do secretário, em primeiro lugar, é a capacidade de execução. Depois, ela pretende ou não comunicar com os cidadãos. Porque, neste momento, enquanto um governo bom servidor, é necessário de ter essas condições para melhor servir a população. E depois de escolher os secretários, eu e os secretários vamos em conjunto estudar quem é que vai assumir os cargos dos diretores. Mas não precisam de ter pressa. Eu ainda não considerei. Eu preciso ainda escutar mais opiniões da sociedade, porque há quem diga que algum secretário tem de manter no seu cargo e outros devem mudar. Mas este precisa de analisar a capacidade de execução. Nós também temos muitos registros e também vou analisar os registros. Eu trabalhei 10 anos na Assembleia Legislativa e já conheço muito bem a capacidade de trabalho dos dirigentes. Sim, eu conheço. E também escutei muitas opiniões da sociedade. E, por favor, me dá algum tempo para eu analisar. E assim vou escolher uma equipa integral com alta eficácia e que corresponda com um governo de bom servidor para melhor servir a população de Macau. Muito obrigado. Segunda fila, aqui da azul. Muito boa tarde, sou jornalista da agência Xinhua, delegação de Macau. Neste momento, em Macau, está a construir a Grande Bahia e também está a acelerar os passos para a integração das políticas nacionais. Já foram anunciadas e lançadas muitas políticas para ajudar os cidadãos de Macau a se integrarem na vida e no ambiente do interior da China. Haverá ou não algumas políticas para motivar e incentivar o emprego dos residentes de Macau na Grande Bahia e até medidas para a segurança e saúde? Bom, muito obrigada. Em relação à aprendizagem, à saúde, à segurança social e ao trabalho, são questões que o governo está a implementar em conjunto com as cidades da Grande Bahia. Pretendemos que os residentes de Macau possam melhor viver na Grande Bahia e por isso sabemos que o governo já tem vindo a estreitar estas relações com as cidades da Grande Bahia. De acordo com o evoluir e com o processo de desenvolvimento da construção da Grande Bahia, nós iremos contar com políticas cada vez mais vantajosas, porque as políticas da China nas cidades da Grande Bahia também são cada vez mais flexíveis. Por exemplo, já temos uma relação com o Hengqin para promover uma melhor habitabilidade dos residentes de Macau na ilha de Hengqin. E por isso, no próximo governo, iremos fazer o melhor para servir a população. Aqui é a quarta fila de casaco azul. Sou jornalista de Hong Kong. Queria perguntar, em relação ao número de votos, em comparação com a última eleição, o senhor Choi San obteve 388 votos e você obteve 300
92. Qual é a razão que conseguiu obter tantos votos? É porque todos os cidadãos apoiam a Sua Excelência? Há bocado você também falou a Grande Bahia com 11 cidades com um efeito de colaboração. Entretanto, neste momento, Hong Kong, há grandes protestos. Há bocado você também já tinha falado que pode prejudicar um país do sistema. E qual é a influência trazida pela Macau? E se você, depois de você iniciar um mandato e continuar a enfrentar esse grande protesto, como é que você vai reduzir a influência? Em relação ao número de votos, eu não posso deixar de agradecer o apoio de todos os membros do colégio eleitoral. Em primeiro ponto, mesmo que eu tenha tenha obtido muitos votos, eu vou continuar a fazer bem os meus trabalhos. Sim, é porque eles concordam com o meu programa político. Mas eu tenho de concretizar os 5 pontos referidos no programa e concretizar gradualmente esses trabalhos. Esse é o meu compromisso. Por isso, o número de votos é para mim uma grande motivação. E há bocado falou também sobre novas cidades com 2 regiões no desenvolvimento da Grande Bahia. Esse é um desenvolvimento que é necessário. Os protestos vão terminar. O tufão também vai passar. Por isso, para Macau, o protesto acontecido em Hong Kong, obviamente que vai trazer influências, nomeadamente para o sector do turismo, porque sabemos que em Hong Kong há muitos hotéis que têm de baixar o seu preço para atrair turistas. E em Macau nós também comunicamos com os setores de turismo, nomeadamente os guias, que são muito prejudicados. Influência, obviamente que tem, mas o mais importante é temos de trabalhar bem e também trabalhar na cooperação com novas cidades. Nós vamos acelerar a cooperação. Muito obrigado. A seguir, o próximo, segunda fila, aí de preto. Eu sou Wang Weiji, jornalista da TVB. O Sr. Ho já respondeu quanto à compensação pecuniária, ou seja, os valores, os cheques em relação ainda à licença do jogo. Já pode nos anunciar qual será o valor do cheque da compensação pecuniária? Será que vai manter em 10 mil? E quanto à renovação das licenças do jogo, como é que será? Bom, em relação à compensação pecuniária, é uma partilha dos frutos e do sucesso da Rayama. E ao longo do tempo, esta medida tem surtido bom efeito, pelo que a população deve beneficiar deste cheque, desta compensação pecuniária. Mas a questão reside não na atribuição, sim na atribuição aos que estão fora de Macau. Se para a classe média este dinheiro não faz muita diferença, mas sabemos que nós temos que olhar para a situação em geral. Quando nós temos que definir categorias ou camadas sociais para atribuir o cheque, nós iremos ter que dispensar muitos encargos humanos ou então também financeiros. Neste momento, eu estou ainda a pensar na questão. O novo chefe do executivo vai assumir as responsabilidades, mas esta mudança de chefe do executivo não significa que vai romper ou interromper quaisquer medidas já adotadas pelo governo atual. E por isso as medidas boas serão dadas continuidade e as medidas não tão boas serão ajustadas de acordo com a reação, de acordo com as vozes da sociedade. Agora, outra questão em relação à licença do jogo. Já da última vez eu disse que tivemos uma revisão intercalar, iremos realizar um concurso público ou não concurso público. Isto tudo depende da revisão da lei e não é apenas uma decisão administrativa. Aí atrás, de branco, a senhora, de branco e de riscas. Sou do jornal aqui. Eu queria também perguntar em relação aos 5 secretários. Você disse que não vai dizer o nome, mas se eu perguntar, você vai dizer o nome?
E atualmente também tem os 5 secretários. Será que estes secretários vão manter ou tem uma nova equipa? Será que se fosse novo secretário, será que são funcionários públicos ou vão escolher nos outros sectores? E também há uma questão que é muita atenção da população. Quais são os seus compromissos perante a 600 mil população de Macau? Muito obrigado pela sua questão. Há bocado um amigo do meio de comunicação social já perguntou, já disse, por favor me dá algum tempo. Eu não vou dizer os nomes. Por favor me dá algum tempo para eu considerar, porque não é um trabalho fácil. Sequer o que eu acho que é bom, a sociedade tem outras opiniões. E vou ou não mudar todos os secretários? Eu não consigo responder. Ou será que é manter todos? Eu também não consigo responder neste momento, porque é necessário escutar as opiniões da sociedade. Vocês conhecem-me muito bem. Será que eu já tinha falado ou revelado sobre esta questão com alguém? Não, nunca. Sim, eu nunca falei sobre este assunto. Só depois... Eu não vou falar sem falar do futuro sem ter bem pensado. Eu, enquanto um candidato eleito, e depois da autorização do governo central, neste momento, sim, só neste momento é que eu vou iniciar a considerar quem é que vai assumir o cargo de secretário ou quem é que vai manter no cargo. Em relação à segunda questão, que é sobre como é que eu posso garantir a vida dos 650 mil da população de Macau. Na verdade, eu não consigo assegurar que a população de Macau possa ter uma vida garantida, mas nós damos a maior importância ao bem-estar da população. Esse é o meu compromisso. Como é que pode ter um melhor trabalho? Por favor, me deem tempo, porque o meu mandato é 5 anos e tenho um período de 5 anos para trabalhar. Eu vou tentar o melhor possível para trabalhar e também vou tentar concretizar todos os compromissos escrito no programa político. Por exemplo, em relação à questão da habitação, obviamente que eu não consigo construir um edifício dentro de 1 ano, porque nós precisamos de tempo. Espero que os cidadãos possam também entender. Nós temos um plano para os cidadãos possam saber quais são os futuros trabalhos do governo. Obviamente que eu não consigo concretizar os trabalhos de um dia para o outro, porque nós enfrentamos sempre novos desafios, novas questões e mesmo assim, eu vou continuar a alterar. Se ter um bom plano, eu vou continuar a concretizar. A seguir, aí, a segunda fila, o jornalista. Just wait for a while, let him wear the headset. Okay. Olá, Dr. O, parabéns pela sua eleição. Antes de mais, eu tenho 2 questões. Primeiro, existem vários analistas, representantes de diversos setores da sociedade que têm alertado para desvios ao princípio um país, 2 sistemas e também para algumas restrições de direitos e liberdades fundamentais. O Dr. O, enquanto candidato, disse que enquanto candidato não promete, apenas dava opiniões. Agora, enquanto candidato eleito, que leitura é que faz destas críticas e o que é que pode prometer em relação ao cumprimento do princípio um país, 2 sistemas? Uma segunda questão é um bocadinho fora da caixa, tem a ver com o ambiente. Durante a campanha eu não vi, de facto, o Dr. O falar sobre o ambiente. É uma questão que preocupa o mundo inteiro hoje em dia, e sendo Macau uma terra de desperdício, de muito desperdício, que plano de ação é que o Governo pode ter para ter também esse papel de fazer melhor pelo ambiente? Obrigado. Muito obrigada pelas suas questões. Em relação ao princípio de um país, 2 sistemas, nós temos que mantê-lo sem ter... 會按照憲法同埋基本法賦予嘅有關嘅權限去做好我哋呢個一國兩制。
lei da Constituição da China para continuar a concretizar o princípio de um país, dois sistemas. Quanto à questão do ambiente, talvez o seu jornalista não tenha marcado presença em determinados encontros com a comunidade. Quando nós falamos do ambiente, nós temos já neste momento a triagem dos resíduos. Na verdade, nós não temos espaço suficiente para colocar os resíduos triados e muitas vezes quando um país enfia o seu lixo para outro território, acha-se que esse próprio país que já tem resolvido o problema do lixo. Mas só que eles não tiveram a tratar o lixo porque simplesmente utilizaram contentores para transportar o seu lixo para o outro lugar, para outro país. É uma medida de proteção ambiental simulada, é um engano à população de que terem tomado medidas de ambiente. Agora, eu conheço que Macau é um território muito pequenino e temos cerca de 35 mil milhões de turistas por ano e cada jornalista beber uma garrafa de água, já temos muitas garrafas de plástico vazias. Mas só que nós podemos recolher, podemos fazer a triagem dessas garrafas vazias de plástico, mas por onde é que nós podemos depositar? Vamos agora transportar todas essas garrafas de plástico para outros territórios aqui do Sudeste Asiático? Estamos a considerá-los como uma lixeira? Não pode ser, nós não podemos considerar esses países como uma lixeira e por isso temos que encontrar um espaço e temos que ver as medidas. Os jornalistas podem me ajudar a sensibilizar a população de não fazerem tantas encomendas através do comércio online, isto é, através do Taobao, porque quando alguém encomenda um produto por Taobao, significa que está a consumir muito produtos de embalagem, nomeadamente os cartões, os forovite ou até plástico para embalar o produto. E depois, em relação à água, poderem utilizar copos para beber água em vez de utilizar garrafas de plástico. Não é só fazermos uma medida irresponsável de entregar todo o lixo à China, porque a China agora também não quer aceitar, não é só para enfiar até às Filipinas, também isto é injusto para com as Filipinas. E por isso, muitos países, quando se dizem como um país ambientalista, na verdade não é ambientalista, é uma coisa falsa. Eu também já estou na área de proteção ambiental há algum tempo, há 30 anos. Eu sei o que é proteção ambiental e vou me esforçar para isso. Aí atrás, a senhora de cabelo comprido. Sim, sou da TDM. Queria perguntar à Sua Excelência, depois de assumir o cargo, quais são as políticas que vai concretizar e quais são os maiores desafios? E desta vez, durante a eleição, você criou uma página em Facebook e é aberto aos cidadãos para eles colocarem questões. Também realizou muitas palestras, sessões. E no futuro, como é que você vai continuar a escutar as opiniões dos cidadãos? E no futuro, depois de assumir o cargo, vai ou não também abrir uma página em Facebook para escutar as opiniões dos jovens e também comunicar com os jovens? Muito obrigado pela sua questão. A primeira questão, quais são as políticas que eu vou concretizar? Sim, temos de acelerar o melhoramento da eficácia da administração pública. Em primeiro, eu preciso de conhecer a administração pública, porque durante a eleição eu escutei muitas opiniões das associações, dos amigos, que falaram sobre opiniões relacionadas com a administração pública. Portanto, depois de assumir o cargo, eu vou proceder imediatamente ao estudo e análise. Esse é o meu papel e é o meu trabalho. E eu espero que possa encontrar qual é o raiz do problema. Esse é o primeiro ponto. Em relação ao segundo ponto, quais são os desafios ou problemas? Ou as maiores dificuldades? Sim. Por exemplo, se queria demolir um edifício muito antigo, mas se os moradores não concordem, nós não podemos proceder aos respectivos trabalhos. Esse é o nosso grande problema, porque esperamos que os cidadãos possam
entender as nossas políticas, por exemplo, de renovação urbana. E nós temos de explicar aos cidadãos para que eles nos entendam. Para mim, esse é um dos grandes desafios, que é a renovação urbana. Mas estes trabalhos são muito importantes, porque se nós adiamos os trabalhos, se calhar pode ter grandes problemas. Por isso, esses trabalhos não podem atrasar. Em relação à terceira questão, será que vou continuar a comunicar com os cidadãos através da internet? Esta não é uma grande questão, porque eu espero que vocês, se têm questões, possam lançar as vossas questões para nós podermos discutir. E nós também queremos escutar mais opiniões dos cidadãos. Sim, sobre a Constituição, a lei básica, nós temos de esclarecer quais são as razões, quais são as políticas que nós vamos tomar. Muito obrigado. Aí a terceira fila, do Zezito. Seu Ho, sou da Rádio Macau, ou Mundintai. Tantas reuniões, encontros na sociedade durante o período da campanha eleitoral. Quais foram os seus sentimentos e as suas percepções? E será que dos encontros o seu programa político vai sofrer alguma alteração? Ora, bom, muito obrigada pela sua questão. Do dia 10 a 23 de agosto, eu andei pelas ruas de Macau, conhecer muitas situações, fui ao mercado, fui aos bairros antigos, foi às associações dos portadores de deficiência, foi associações de ação social, etc, etc. E já nos diferentes encontros eu tenho referido-me muito sobre as deficiências em relação à ação social. Eu tenho que compreender e saber qual é o número de portadores de deficiência ou dos número de residentes com necessidade mais específica. Nós sabemos que mais de 70 mil de idosos com idade superior a 55 anos. E sabemos que há portadores de deficiência mental de grau médio, ligeiro ou até grave. E por isso eu também percebi qual é esse número. Por outro lado, em relação à linha de vida, cada ano há mais de 10 mil chamadas. Isto quer dizer que são serviços de aconselhamento psicológico que nós temos que prestar ao longo do tempo e no futuro. Por outro lado, sociedade para com os jovens, para com os idosos, para com os deficientes, para com as camadas mais vulneráveis, nós temos já bastantes recursos e muitas organizações, muitas associações. Essas associações e organizações acharam que o trabalho do governo tem sido bom, mas, no entanto, há ainda algumas deficiências, alguns problemas. Por exemplo, às vezes, algumas entidades públicas não compreendem o que é uma associação, uma empresa social, digo, e por isso consideram que a empresa social é uma empresa comercial, e daí que nós temos que melhorar estas percepções, estas compreensões, e por isso uma muito boa experiência de andar pelas ruas, andar pelos bairros e conhecer como é que é a situação. No entanto, eu não tenho mexido muito o meu programa político depois de ouvir as opiniões da população e dos diferentes quadrantes sociais, visto que eu não posso mudar isto por causa de alguma voz, mudar aquilo por causa de outra expectativa. Eu tenho que manter uma linha mestra da minha governação e da minha atuação, e por isso, quando o governo efetivamente entrar em funcionamento, nós iremos ir acertando as políticas governamentais de acordo com as necessidades. Aí atrás, a senhora de branco, de cabelo comprido, pode levantar-se, se faz favor? Sim, de branco. Sou o jornal O Mundo. Queria perguntar em relação à infraestrutura. Durante a sessão, você disse que não vai fugir das perguntas. Depois de 2 anos do tufão de Ato, ainda não há grandes infraestruturas para resolver os problemas das inundações, para enfrentar os tufões. Em relação às questões económicas, você referiu que no segundo trimestre deste ano e no próximo ano tem de reforçar a necessidade interna.
E se nós reforçamos a necessidade interna, como é que pode resolver as questões? E para além de promover a construção da infraestrutura, como é que podemos recuperar a nossa economia? Em relação à questão de infraestruturas relacionadas com a redução das inundações, na verdade, o atual governo já fez muitos trabalhos. Já está a fazer o design de alguns equipamentos para a prevenção das inundações. E como é que podemos aperfeiçoar? Essa é uma outra questão. Em relação a depois de ato, como é que nós podemos reduzir as catástrofes, nomeadamente nas zonas baixas? Eu desloquei também nessas zonas que há muitas coisas que podem ser recuperadas. Em relação à necessidade interna, porque neste momento eu conheço muito bem o orçamento. Por exemplo, em cada ano, se pretendemos construir a habitação econômica, nós temos de aumentar o PIDA, o orçamento da PIDA. E assim a despesa geral vai aumentar. Entretanto, se calhar um ano, quando nós pretendemos vender as habitações, e assim parece que a receita é muito alta. Será que o governo está a ganhar muito dinheiro? Mas na verdade não é, porque essa receita vem da venda da habitação. A habitação econômica. A habitação econômica é o nosso investimento e nós vamos construir habitações para vender as casas aos cidadãos. Essa é a receita. Não vamos perder dinheiro. Por isso, na conta, nós falamos muitas opiniões na Assembleia. Será que há um sistema de empréstimo provisório? Porque, por exemplo, nas habitações econômicas, estas não são patrimónios do governo, mas sim passa a ser patrimónios dos cidadãos que vão comprar essa habitação. E em 2013, por exemplo, podemos vender as casas em Sekpaivan. Entretanto, temos boas receitas dos casinos e temos 1,2 mil milhões de receita. Entretanto, uma parte dessas receitas vêm da venda das habitações econômicas. Mas em relação à conta, na verdade existe às vezes muita receita, às vezes a receita é bastante baixa. E por isso, na minha opinião, eu acho que nós devemos alterar a legislação. Se fosse a habitação econômica, é um empréstimo provisório. Se fosse a PIDA, é um investimento do governo. Podemos ver que atualmente os projetos da PIDA, com as minhas experiências na Assembleia Legislativa, no máximo, o projeto que vai ser alterado é inferior a 2 mil milhões de patacas, mais a 20 mil milhões de patacas. Mas muitos serviços públicos apresentaram um orçamento muito exagero. Por isso, a taxa de execução é bastante baixa. Porque antigamente, antes da alteração da legislação, nós temos um número total. E quando um projeto ultrapassar o limite, pode recuperar por outro projeto. Entretanto, neste momento, cada projeto é contado independentemente. E não pode transferir os capitais de projeto A para projeto B. Quando os capitais é destinado para projeto A, é para projeto A. Quando os capitais é destinado para projeto B, é para projeto B. Por isso, anteriormente, eles podem transferir os capitais, não precisam de rever o orçamento ou reforçar o orçamento. Mas assim, não é muito, eu acho que não é muito bem. Por isso, se alterar a lei, eu acho que temos de dar muita atenção. Se o dinheiro é para a construção de metro ligeiro, então é só destinado para metro ligeiro. Se não tem dinheiro suficiente, então tem de pedir reforço. E não pode transferir os outros dinheiros para executar as verbas para executar a construção de metro ligeiro. Eu vou insistir nisso. E no futuro, espero que separar as habitações económicas e habitações públicas, quais são os investimentos do governo e quais são os sistemas de empréstimo provisório do governo. Porque essas são duas coisas diferentes. Por exemplo, o MAC, aeroporto.
Estes são património do governo. Por isso temos de dar muita atenção para o tratamento das contas. Que de preto? De óculos? Sim, você. Levanta-se, por favor. Muito obrigado, Sr. Hall. Sou do jornal Oimun. 392 votos conseguidos. Parece que é uma taxa muito elevada entre os 400 membros da Comissão Eleitoral. Mas na população, ainda mais de 300 mil residentes não têm o direito a voto. Acha-se aceito pela população, reconhecido como candidato eleito pela população, e agora tem um posto de frente. Tem que responder perante as autoridades centrais, o governo central. Como é que irá realizar os contatos com as autoridades centrais? Vai ser apenas um elemento que cumpre todas as orientações das autoridades centrais, ou como é que será? Bom, eu neste momento não posso afirmar se sou aceita, sou reconhecido pela sociedade em geral ou não, porque o regime eleitoral é este. E os membros da Comissão Eleitoral vêm de quadrantes diferentes, vêm de associações diferentes, vêm de setores diferentes. Eles são representantes de diferentes associações, diferentes setores, e por isso não é ele próprio o membro da Comissão Eleitoral que vota, mas sim representando um grupo de pessoas aí atrás do setor de interesses. E quando eu tive a fazer as visitas nos bairros, também já afirmei que irei fazer o trabalho de uma forma séria e sim, tive contato com muitas associações, com muitas pessoas, até receber na minha sede todas as associações que pediam para ter encontro comigo. Eu neste momento não tenho nada a fazer porque é o regime eleitoral político de Macau de ser eleito por 400 membros e não envolvendo os outros residentes. Por isso a minha resposta só pode ser assim. Agora, em relação à responsabilidade de chefe do executivo, só responder perante as autoridades centrais, eu penso que você tem uma interpretação errada. O chefe do executivo é responsável perante as autoridades centrais, mas também é chefe do executivo da RAEM e por isso responde perante a sociedade da RAEM, responde perante a população da RAEM. Nós temos dois papéis, um que é perante o governo central e outro é perante a sociedade. E por isso, perante a sociedade, perante a população, o chefe do executivo também tem que responder, também tem que responsabilizar-se e ainda perante a Assembleia Legislativa. Espero que tenha uma interpretação mais clara. E atrás de preto, a senhora de óculos. Sim, sou da Now TV. Nos últimos dias, alguns cidadãos pediram para fazer protesto no Senado e não foi autorizado. Enquanto o próximo chefe executivo, como é que possa assegurar o direito de expressão dos cidadãos? Como é que consegue garantir esses direitos? E enquanto o próximo chefe executivo, se os cidadãos estão insatisfeitos com o governo, para além de através de Facebook para escutar as opiniões dos cidadãos, será que como é que vai... Há outros meios para escutar as opiniões dos cidadãos? Se os cidadãos estão de contra algumas políticas, será que você vai comprometer que não vai concretizar as políticas? Em relação ao protesto, na lei básica prevê que os cidadãos têm direito de fazer manifestações e eles também podem apresentar recursos judiciária. Essa é o que está exposto na lei e nós temos margem para vocês fazerem todas as coisas. Por isso, eles podem tentar procurar os seus direitos. Porque não é verdade, porque se a polícia não autorizar, já não pode. Pois eles podem apresentar recursos judiciais. E no futuro, em relação às políticas, se os cidadãos estão contra as políticas e realizar manifestações, essas são questões que nós temos de enfrentar. Quando nós lançamos as políticas, nós obviamente que vamos realizar consulta pública para melhor explicar aos cidadãos.
Mas se nós não esclarecemos as dúvidas dos cidadãos, sequer eles não vão entender as nossas políticas. Eu, obviamente, eu sou uma pessoa que gosto de escutar os cidadãos. Eu também já enfrentei muitos protestos, por isso eu termino por aqui a minha resposta. Muito obrigado. Aí, o jornalista, a jornalista de cabelo comprido. Canal Macau, tenho duas questões. Ainda relativamente aos protestos que foram proibidos aqui em Macau, várias pessoas disseram que se tratou de uma grave violação de liberdades fundamentais, principalmente com a própria proibição da manifestação, mas também todo o aparato policial e a resposta policial associada. Eu gostaria de saber, enquanto próximo chefe do Executivo, qual a leitura que faz desta resposta policial? Segunda questão. A proposta da Lei de Assistência Judiciária Interregional foi retirada da Assembleia Legislativa, como o próprio Dr. Royatseng já nos explicou porquê. A minha questão não é o porquê, mas sim se há vontade política de recuperar essa legislação. Obrigada. Bom, em relação aos protestos, à reunião e manifestação, eu penso que o jornalista já colocou a questão e por isso eu devo reiterar que a lei já garante os direitos de reunião e manifestação à população. Nós não privamos o direito de reunião e de manifestação e de qualquer pessoa. A pessoa não concordando com a autorização da polícia pode apresentar ou interpor o recurso contencioso. E em relação às políticas de Grande Bahia também, nós temos a legislação de Macau, em relação à legislação de Macau, e nós não vamos entregar as pessoas de uma forma errada. E por isso, vocês têm que ler a legislação de Macau em relação a estas questões, em relação a estas políticas. Nós temos uma política igual à de Portugal quanto a estas matérias de legislação. Aí, o senhor da Sul? Sou da Macau Business. Queria perguntar a Sua Excelência em relação à licença de jogo, porque é uma das grandes missões durante o seu mandato e é muito sensível. Nas últimas 2 semanas parece que o Sr. Royatseng não teve qualquer encontro com o sector de jogo. No futuro, será que vai comunicar com o sector de jogo? E, ultimamente, o Sr. Royatseng falou também sobre o desenvolvimento saudável do sector de jogo. E agora, enquanto candidato eleito, você tem ou não uma política em concreta? Porque muitas pessoas estão a deixar muitos comentários sobre este assunto. Muito obrigado. Você falou que ultimamente eu não tive qualquer encontro com o sector dos jogos. Em primeiro lugar, em qualquer atividade aberta, nós comunicamos com os meios de comunicação social. É claro. E nós também tivemos encontro com vários sectores. Se eles quiserem comunicar com amigos também de comunicação social, nós não importamos, mas obviamente que nós não vamos... normalmente só nos dias do encontro é que nós vamos divulgar as respectivas notícias. Nós não divulgamos, eles é que vão divulgar. Por isso, na verdade, eu tive encontro com os sectores de jogo. Nós fizemos muitos intercâmbios, mas nós não falamos quando é que vai iniciar o concurso público sobre a concessão da licença de jogo. Na verdade, a responsabilidade social dos casinos pode melhorar em relação para ajudar as pequenas e médias empresas de Macau. Esse é o principal tema que nós discutimos. E nós também pretendemos que o sector de jogo possa ter um desenvolvimento saudável. Em relação a se é sensível ou não, em primeiro tem de rever a lei. Quando tiver a lei e a lei está exposto assim, nós vamos trabalhar de acordo com a lei. Se a lei não permite, nós obviamente não podemos fazer. Aqui à frente, da Azul.
Sou da Mas TV. Sobre a importação de quadros qualificados, o Sr. Ho já falou numa das oportunidades, disse que Macau não tem condições, não tem oportunidades para atrair e manter os quadros qualificados em Macau. O que é que o Sr. Ho agora pode nos dizer quanto a esta questão? Por outro lado, em relação aos trabalhadores não residentes, será que a contingência vai ser reduzida ou vai ser novamente libertada? Isto é tornar as restrições, levantar as restrições para aumentar a cota dos trabalhadores não residentes? Sim, em relação aos quadros qualificados, sinceramente, eu já disse que temos que pensar como manter os quadros qualificados para ficarem em Macau, para dinamizar a produção de Macau. Já há muitas vezes em que eu disse que não há nenhum local com tantos croupiers, não há tantos gestores do setor do jogo como Macau nos outros países. E por isso, em Macau, nós temos que analisar a situação para ver um consenso com a sociedade, de nós conseguirmos realmente concretizar a diversificação adequada da economia, no entanto, manter alguns quadros qualificados, mesmo qualificados em Macau. E, por outro lado, também temos que saber qual a definição de quadros qualificados. Por outro lado, também temos que aumentar a transparência na importação de quadros qualificados. E agora, em relação aos trabalhadores não residentes, eu já disse que o número de trabalhadores não residentes não é nada baixo, não é nada reduzido. Praticamente por este rácio de trabalhadores não residentes e trabalhadores locais. Temos empregados domésticos, temos trabalhadores nos diferentes setores e por isso o número já não é nada pequeno. No entanto, nós temos a lei da contratação dos trabalhadores não residentes que menciona muito bem que o trabalhador não residente é importado com o princípio de satisfazer, suprir a falta de trabalhadores locais. E por isso, quando há maior desenvolvimento de Macau e precisamos de mais mão de obra, mais recursos humanos, e nós não conseguimos ter esses recursos humanos locais, nós temos que recorrer à mão de obra externa. No entanto, para o efeito, nós podemos pensar se é possível reduzir alguns trabalhadores não residentes de determinado setor para podermos, assim, dar o emprego aos locais. Tais como no setor de construção civil, se nós quisermos construir mais prédios em Macau, não termos os construtores ou os trabalhadores operários de estaleiro, então temos que recorrer à mão de obra externa. Mas se nós temos alguma área em que nós temos já os nossos próprios quadros locais, então, ou então os trabalhadores locais, então podemos reduzir a contingência nessas áreas. No entanto, o melhor é nós encontrarmos um equilíbrio e também pensar como investir, como apostar nos recursos humanos. Aí atrás, o senhor de gravata? Sim, sou da TDM. Queria perguntar duas questões sobre a economia. A primeira, você falou sobre o Porto Franco de Xangai. E se em Hanqing também existir esse Porto Franco, vai ser muito bem para Macau. Então você já discutiu com a parte de Hanqing ou com o governo central sobre essas políticas? Ou já tinha pensado como é que, em conjunto com o Zhuhai, para tentar concretizar essa política? E também, por outro lado, estamos neste momento a enfrentar um grande risco econômico e pretende reforçar a construção de infraestrutura. Para além das infraestruturas existentes, será que há umas novos pensamentos? Por exemplo, na zona marítima, será que vai ter novas infraestruturas marítimas para promover a economia de Macau? Muito obrigado. Em relação à zona franco, não só em relação não só a zona economia livre, que em Xangai teve uma zona piloto, nós tivemos políticas para apoiar essas zonas. E eu acho que no futuro, sequer Hanqing também vai criar essa zona. Entretanto, o atual governo está a comunicar, e eu não sei muito bem sobre esse assunto, e eu não posso representar o atual governo para responder à questão. Em relação à política econômica marítima, você já sabe que o governo central já autorizou
o alargamento do aeroporto para apoiar o desenvolvimento do setor de turismo e de lazer. Por isso, nós vamos primeiro proceder aos trabalhos de aterro marítimo. E vai ou não aumentar a construção de infraestrutura? Na minha opinião, esses trabalhos não podem ser feitos dentro de um ano. Mas precisamos de pensar quais são os trabalhos mais urgentes, por exemplo, a habitação econômica ou habitação pública, porque a construção da habitação pública também precisa de tempo para construir e não podemos construir todas as habitações dentro de um ano. Temos de ter um bom plano. Quais são os trabalhos urgentes e quais são os trabalhos menos urgentes. E depois de concluir os trabalhos mais urgentes, de passo a passo vamos concretizar outros trabalhos. Se fazer todos os trabalhos dentro de uma vez é impossível. Por isso tem de ter uma ordem. E essa é a minha resposta. Terceira fila, jornalista. Sou do Jornal Cidadão. O senhor disse que ainda não pensou nos nomes dos secretários. E em relação ao pessoal da direção e chefia, como é que vai ser? O próximo governo vai mudar para introduzir sangue novo para o corpo de pessoal da direção e chefia? Por outro lado, quanto à escutação da opinião pública, o que é que o senhor acha da postura do atual governo? Será que os membros do atual governo ouvem bem a população ou não tem muita vontade em ouvir a população? E depois, em relação ao Conselho de Reforma da Administração Pública, será que vai haver também as mesmas instituições de consulta, os conselhos de consulta, ou vai rever o sistema? Bom, eu não posso dar os nomes, não posso dizer que agora como é que é a equipa. Eu quero uma equipa íntegra, honesta e com capacidade de execução. E por isso o que eu quero é salientar este ponto. Eu preciso de saber se alguma política consegue fazer face às reivindicações, às expectativas da população. E por isso, tanto os secretários como os outros dirigentes dos serviços têm de saber bem o que é que a população quer e o que é que a população espera do governo. Quanto aos conselhos ou comissões, em relação a estes órgãos consultivos, nós temos que recolher bem as opiniões da população. O IAM já tem feito um bom trabalho e por isso nós também podemos seguir o mesmo rumo para tentar fazer com que mais pessoas participem na vida pública através destes órgãos consultivos e assim consigamos delinear políticas que sejam adequadas às expectativas da população. Esta é a minha resposta. Aí atrás, de branco. Sou da TV Lotus. Você também, muitas vezes nós perguntamos muitas questões e você respondeu que você ainda não é eleito, por isso não pode responder essas perguntas. Vocês, será que registaram essas perguntas e depois de ser eleito responder agora essas perguntas? E a segunda questão, você falou também que depois da eleição você percebe que há algumas áreas que são menos conhecidas. Por exemplo, no setor de educação você é menos conhecida. E neste momento, depois de escutar tantas opiniões, quais são os setores que você não tem tanto conhecimento? E depois de assumir o cargo, quais são as políticas concretas para resolver, para melhorar os trabalhos que você menos conhece? Eu acho que todas as pessoas têm ponto fraco. Sequer há pessoas que são mais conhecidas num setor e menos conhecidas nos outros setores. Na verdade, eu conheço muito bem, por exemplo, os trabalhos da legislação. Em relação à ação social, na verdade, foi sempre o meu ponto fraco. Por isso, eu preciso de deslocar para conhecer os trabalhos deste setor. Em relação à educação, eu sei a despesa geral, a despesa global. Mas será que algum dirigente tinha dito sobre
qual é a despesa de cada aluno, por exemplo. Na verdade, eu conheço muito bem. Mas, de facto, existem ainda muitos problemas. Nós temos baixa taxa de natalidade, nós temos tantas escolas. No futuro, como é que vai tratar desse assunto? Temos de analisar, por exemplo, quantos bebês recém-nascidos precisa de ter, e eu sei o número dos bebês anuais que vai nascer. Na verdade, nós temos de ter 2.1, e se fosse 0,9 é insuficiente a taxa de natalidade. Por isso nós temos de conhecer. Sim, é verdade que eu tenho muitos pontos fracos. Há uma parte que eu conheço e há uma parte que eu não conheço tão bem. Por isso, através de vários meios, eu posso conhecer dos assuntos. E em relação às perguntas que eu não podia responder antes, se há questões que você agora pretende colocar, eu posso responder agora. Sim, aí a senhora de óculos? Sim. Boa tarde, Diana do Mar, da Rádio Macau. Eu queria recuperar o tópico dos meus colegas, dos direitos, liberdades e garantias. Queria saber como reage o Sr. O às vozes que dizem que Macau nunca teve tantas restrições aos direitos, liberdades e garantias como hoje em dia. E a segunda pergunta, muito simples, já aqui falámos várias vezes da futura equipa, queria só saber qual é a sua percepção, a sua opinião em relação ao número de secretários. Temos 5 desde a transição. Concorda que deve-se manter o atual modelo, aumentar? Qual é a sua posição? Obrigada. Muito obrigada pela sua questão. Desta idade, eu sinceramente passei por dois governos. Um que é antes da transferência da soberania, a administração portuguesa, e depois agora esta administração da Rayama. Liberdade da expressão, eu não sei se vocês como que sentiram antes da transferência da soberania. Na verdade, depois da transferência da soberania, temos mais liberdades e mais direitos. Temos que reconhecer que, a princípio de um país, dois sistemas, nós temos toda a liberdade. E a liberdade de expressão também é uma liberdade máxima que nós temos vindo a dar à população. Não há qualquer restrição. Eu espero que não tenha sido um engano, mas restrição não há em relação aos direitos. 40 anos de administração portuguesa, 20 e tal anos do governo da Rayama, depois da transferência da soberania, fazem a minha vida. E por isso, antes da transferência da soberania, nós sabemos como é que é, quais são os direitos, quais são as liberdades. Se quer, a senhora ainda é muito jovinha, ainda não passou a altura antes dos 20 anos da Rayama. Se quer, pode perguntar os velhinhos de Macau, eles poderão vos contar como é que era a situação de Macau durante a administração portuguesa. E por isso, agora, os comentários da sociedade sobre as restrições, cada vez mais restrições para os direitos de liberdade e direitos fundamentais, eu não posso assim concordar. Em relação ao número de secretários, eu acho que eu não vou mexer em relação ao número de secretários. Na altura da administração portuguesa, eram 7 secretários adjuntos e depois há muitos diretores de serviços. Mas agora, depois da transferência da soberania, desde então temos 5 secretários e depois os diretores de serviços, e este número eu acho que eu vou mantê-lo, não alterar, porque senão vai dar alguma complicação. E atrás? Sou da Macau, jornal O Mundo. Você tem falado sempre em relação ao desenvolvimento diversificado da economia de Macau. E o que é que você acha que neste momento a diversificação econômica de Macau e no futuro, como é que você como é que você vai promover esse desenvolvimento? Como é que vai transformar os sectores tradicionais? Atualmente, em relação à diversificação adequada da economia de Macau, podemos ver os dados dos censos. Em cada indústria tem a sua proporção. Sim, o sector de casino, o sector de jogo,
tem mais ou menos 50%. E também temos setores de imobiliário, setor financeiro, setor de venda a retalho, setor de serviços públicos. Nós temos um gráfico que é muito claro. Em relação aos setores tradicionais, há trabalhos que nós não fizemos tão bem, nomeadamente aos setores da manufatura. Porque antes do retorno no Macau à Pátria, nós temos 3 grandes pilares. Sector da manufatura, setor do turismo e setor da venda a retalho, que são bastante importantes, esses pilares. Mas, devido à abertura e reforma da China, a China está integrada no WTO e nós estamos a perder a proporção internacional. E Macau está também a perder as suas vantagens, as nossas fábricas, os nossos trabalhadores das fábricas estão a desenvolver no interior da China, sequer também nos outros países do sudeste da Ásia, mas não em Macau. Então, como é que nós podemos melhorar os trabalhos? Estamos a esforçar e, neste momento, em Macau, por exemplo, a nossa associação também organizamos várias visitas, nomeadamente a visita ao Japão, para conhecer as respectivas máquinas em Japão, e pretendemos importar essas máquinas para Macau para desenvolver o setor da alimentação, a segurança alimentar. Por isso, em relação à transformação dos sectores tradicionais, esse é um dos trabalhos que estamos a fazer. E por outro lado, em relação aos talentos, se nós temos talentos de alta tecnologia que é adaptável para Macau, eu acho que é muito útil para Macau e é uma grande oportunidade para Macau. Por isso, o mais importante neste momento é atrair os talentos para contribuir para promover o desenvolvimento do setor, e eu vou tentar fazer isso. E em relação aos recursos terrenos, nós temos poucos recursos terrenos. Muitas pessoas que quiserem vir para Macau para abrirem as suas fábricas, e essa é uma grande questão que estamos a enfrentar. Se nós temos apoio das outras políticas de território, por exemplo, da ranching, se calhar é muito útil para nós diversificar a nossa economia. Muito obrigado. E atrás do óculos, penúltima fila. Muito boa tarde, sou do jornal Hong Kong Horafan. Primeiro quero dar os parabéns ao Sr. Hong por ser eleito chefe do executivo do 5º mandato. O Sr. Hong é conhecido por Mano Yat. E queria perguntar então, o Mano Yat, qual é o Macau que o Sr. Hong quer transformar para o futuro? E isto é, quererá liderar um governo, a sua equipa, para tornar Macau diferente de agora ou não? E depois a outra questão é em relação aos desafios. Nós temos muitos desafios e ainda temos a questão do transporte, por exemplo, até Gruan, os recursos de transporte, os recursos terrenos são ainda constantes. Quais serão as soluções para resolver estes problemas? E quais as políticas que acha que são aceitas para a população? Bom, vou me centrar nas questões e a responder qual é a minha sensação para o futuro. A sensação é pressão. Depois de ser eleito como chefe do executivo indigitado, estou a começar a sentir a pressão. E o que é que eu poderei trazer para a sociedade nos próximos 5 anos do meu governo? Na verdade, quero, antes de mais, agradecer a todos os amigos da comunicação social por ter transmitido os encontros que eu tive com a sociedade e os meus discursos, as minhas intervenções.
E, na verdade, o que eu preciso é ter um bom plano para o futuro. Nós sabemos que as casas do mercado privado são muito caras. O preço do imobiliário é muito elevado. Há uma camada que não consegue adquirir a sua habitação. E por isso nós temos que ir pensar sobre a habitação pública, isto é, a habitação social e econômica, e ainda conhecer quais são os problemas da camada de sanduíche, ou seja, a camada média. E assim tomar as medidas mais apropriadas para os residentes desta camada. E ainda para os jovens. Os jovens podem ter uma perspectiva para o futuro e saber o que contar com o governo para políticas de habitação. Porque agora com este preço do imóvel é impensável o jovem comprar uma casa. Mas nós não saberemos daqui a 2 anos o preço não subirá e daqui a mais 2 anos o preço não continuará a subir. O que nós conseguimos ver é da oscilação dos preços do imóvel, este traço é só constantemente a subir e por isso nós temos que ter pelo menos um plano consensuado de habitação. Por outro lado é a questão de saúde. Ao longo do tempo fizemos as consultas, fizemos as análises, sabemos que temos que ter cuidados de saúde para os idosos. E já temos para os idosos com idade superior a 65 anos ou para os jovens com idade inferior a 18 anos. Temos os serviços gratuitos para eles, mas às vezes não é o serviço ser gratuito ou não gratuito, mas só que muitos idosos precisam de consultar muitas especialidades e para a marcação de cada especialidade o tempo é muito prolongado e por isso poderemos ter que aumentar o número de médicos especializados para atender esta procura constante da população senior. E ainda temos que ter os especialistas médicos diferenciados bons para trabalharem em Macau para prestar um serviço médico como deve ser à população. E por isso são duas grandes questões. E por dentro disto, em relação à população que compreende na faixa etária de 18 anos até 65 anos, nós não temos uma muito boa medida de saúde para essa população. Temos vindo a analisar a hipótese da criação do seguro médico e da aquisição do seguro médico para a população desta faixa etária de 18 anos até 65 anos de idade. Claro que para doenças crónicas, como nomeadamente o cancro, a população pode ter um serviço praticamente gratuito, mas agora se utilizarem os serviços públicos, têm os serviços gratuitos, mas se a pessoa quiser ser curado fora de Macau, sujeitar a um tratamento tratamento médico nos outros territórios, noutros países, então é uma escolha pessoal, por isso os encargos serão pessoais. E agora nós queremos investir mais na saúde. Na área da assistência médica, temos já muito bom trabalho feito, mas ainda há algumas questões, nomeadamente difícil ter uma consulta, ou tem que aguardar muito tempo, esperar muito tempo para ter uma consulta na especialidade, entre outras questões. Neste momento, para a população de Macau, o rácio de médicos diferenciados, ou seja, médicos especialistas em função do número da população, ainda está aquém das expectativas. Por outro lado, é a escolaridade gratuita. Temos 15 anos da escolaridade gratuita, o que já é um bom exemplo para muitas cidades da China, do interior da China, ou em comparação com muitas outras economias. E em Macau, 25 mil patacas por ano na universidade, no total 100 mil patacas. Eu acho que já é uma despesa muito apropriada como propinas universitárias. Nós temos vindo a fazer muito bem, o governo tem vindo a fazer muito bem nisto, mas podemos se calhar melhorar a qualidade para continuarmos a ser mais pragmáticos em fazer o melhor. E depois, a questão do transporte, sinceramente, nós todos reconhecemos que em Macau há um grande problema, é uma grande controvérsia em relação à questão do transporte e do trânsito. Quando temos as grandes festividades em Macau, o trânsito parava, parecia que não mexia. Há muita movimentação nas
das ruas e por isso temos que ter um plano para os transportes, para o trânsito. Há problemas, mas também esses problemas não digo que são problemas naturais, mas sim, muitas vezes são problemas artificiais, isto é, por causa da população, que muitas vezes uma boa parte da população mora na Taipa, só que tem que levar os seus filhos para a escola em Macau e ir trabalhar em Macau. E por isso esta tal distribuição da população residente também poderá trazer um impacto menos positivo ao trânsito de Macau, ao transporte de Macau. Agora, 9 por 1000 é a taxa de natalidade. Claro que os pais querem que os seus filhos possam aceder a uma melhor escola, fazer uma melhor escolaridade e por isso muitas vezes coloquem os seus filhos nas tais escolas mais famosas de Macau, pelo que essas ruas, essas vias por onde situam as escolas também são mais congestionadas e na altura dos tufões, da passagem dos tufões, ainda nem pensar para poder circular fluidezmente nessas ruas. É difícil. Mas há ou não algum outro aspecto que nós possamos encontrar uma solução? Eu acho que sim. Acho que haverá mais fórmulas para resolver o problema do trânsito. Depois de algumas horas de ponta, nós podemos ter o trânsito suavizado e por isso é possível. Aí a senhora de vermelho? Olá, sou jornalista de Xangai. Queria perguntar que antigamente você falou sobre o Porto Lianjiang em Xangai, que traz uma nova oportunidade de cooperação. Será que no futuro você tem alguns planos para deslocar no interior da China para realizar mais cooperações? Sim, eu acho que todos já conhecem o posicionamento que é uma zona de piloto. Intercâmbio, obviamente que vamos realizar intercâmbio. E tanto com Xangai como com outras zonas de Rio de Yangtze. Sim, também não vamos perder as oportunidades de aprender com as outras cidades do interior da China para aprofundar o entendimento, para reforçar o investimento. Xangai é uma cidade com um desenvolvimento bastante rápido, como Shenzhen também. Por isso, nós temos cidades vizinhas que nós podemos aprender com eles. Por isso, nós vamos reforçar o intercâmbio com essas cidades. Muito obrigado. Bom, aí de amarelo, o senhor? Senhor, sou Chan Ka-chun, jornalista do jornal Lekpo. Do seu programa político, tinha referido da simplificação da burocracia ou dos procedimentos administrativos e disse que há um grande número de diretores de serviços. E então, será esta uma das tarefas prioritárias de simplificação dos procedimentos administrativos e será que vai mesmo reduzir o número de funcionários públicos? Bom, eu, como já disse, que temos que aprofundar a reforma da administração pública e simplificar os procedimentos. Agora, vamos ou não reduzir o número de direções de serviços? Eu não posso responder, porque tenho que fazer a análise primeiro e pensar bem. Nós temos que ter a lei e depois é que nós podemos intervir. Nós não podemos fazer uma decisão muito arbitrária, pelo contrário, temos que ter uma decisão fundamentada. Temos os regulamentos administrativos, as ordens para os serviços públicos poderem seguir e os serviços públicos também estão a prestar muitos serviços à população. E por isso nós temos que apurar para ver se algum serviço público não tenha tido uma boa eficácia ou não tenha tido um bom desempenho. E por isso a mesma conversa ou as mesmas palavras minhas de primeiro legislar, depois intervir. Agora, os funcionários públicos, vamos reduzir, vamos contratar, como é que vai ser? Neste momento, 35 mil funcionários públicos, mas de acordo com os dados,
a Assembleia Legislativa, em princípio, este ano vamos ter mais 3.000, ou seja, no total de 38.000 trabalhadores da função pública. Mais ou menos 38.000, 40.000 trabalhadores na função pública. Acho que este número é mais ou menos adequado e não há necessidade de aumentar mais o número de funcionários públicos. No entanto, sabemos que mais de 500 trabalhadores vão entrar na fase de aposentação e no próximo ano também vamos ter funcionários a aposentarem-se e por isso vamos ter que preencher as vagas deixadas, entretanto, por trabalhadores aposentados este ano, no próximo ano. O aumento de trabalhadores terá de ser razoável, terá de ser adequado. Alguns que vão se aposentar têm de ser substituídos, têm de ser preenchidos os lugares vagos para proporcionar um melhor serviço à população. Por enquanto, o número vai ser mantido, no entanto, os trabalhadores vão ter uma mudança. Por quê? Porque alguns vão se aposentar, outros serão vindos para preencher os seus lugares. E este é um ciclo que constantemente acontece na administração. Aí atrás, senhor jornalista? Sou da CCTV. Em primeiro, muitos parabéns. A minha questão é o seguinte: este ano é o 20 anos, celebra o 20 anos de retorno de Macau à pátria. Sob o princípio de um país de dois sistemas, como é que você vai assegurar a segurança nacional? Qual é o futuro desenvolvimento de Macau em relação a uma faixa marota e Grande Bahia? Com esse background, no futuro, qual é o grande desafio que Macau irá enfrentar? Em relação à segurança nacional, eu acho que o atual governo está a desempenhar muito bem. Nós cumprimos todos os deveres atribuídos pela Lei Básica e Constituições. Nós estamos a fazer os nossos trabalhos que deve fazer para assegurar a segurança nacional. Nós temos a Lei da Defesa Nacional. Por isso, de acordo com essa lei, nós defendemos a segurança social. Porque nós temos a lei, temos fundamento. E em relação a uma faixa, uma rota, é um ponto importante para Macau. Porque nós temos uma faixa, uma rota marítima, uma faixa, uma rota da rota de seda marítima e uma rota de seda terrestre. Por isso, tanto o intercâmbio com a sociedade como o intercâmbio com o governo, nós estamos a reforçar. Nós fizemos muito trabalho em relação a uma faixa, uma rota. Há muitos cônsules das regiões de uma faixa, uma rota que vieram cá para realizar intercâmbio conosco. Mas, entretanto, uma faixa, uma rota tem uma grande procura de infraestrutura. E essa não é vantagem de Macau. A vantagem de Macau é o setor do turismo. Mas, seja como for, é muito útil para Macau. A quarta fila, de azul claro. Senhor Ho, sou do Jornal Express de Macau, Aoyang, de apelido. Vai ter um encontro muito em breve com o atual chefe do executivo, Fernando Choi Sai-Wan, não é? Sobre a passagem das pastas. E também, em princípio, vai ter um encontro com a nova equipa governante para trocar opiniões. Sim, claro. Nova equipa não diria, mas sim a equipa atual. Porque eu tenho que começar a compor a equipa governante para o próximo governo. E por isso não é exatamente como a senhora disse de passagem das pastas, mas sim para conhecer a situação e ouvir as opiniões do atual chefe do executivo. Aí, o senhor de xadrez. Senhor Ho, queria perguntar sobre o metro ligeiro. Em Macau, a execução das obras ultrapassa sempre o orçamento e é uma grande questão para Macau. Em relação a metro ligeiro em
Templo Amar. E o atual governo disse que espera que possa concluir as obras em 2030. Então, será que você tem confiança? Quais são as medidas que vai implementar para assegurar que possa terminar as obras de metro ligeiro em Templo de Barra em 2030? Há bocado também você falou no metro ligeiro da zona da linha de leste. E se há consenso na sociedade, e você falou que deve concretizar a construção desta metro ligeira da linha do leste. Entretanto, o JIT já referiu que é um grande investimento que ultrapassa a 20 mil milhões. Assim, será que você tem confiança que no próximo mandato, quais são as medidas concretas que vai implementar? Obviamente que tem de ter consenso na sociedade. Então você tem confiança ou não? E quais são as políticas concretas para concretizar a construção da metro ligeira da linha de leste? Muito obrigado pela sua questão. Em relação à questão da metro ligeiro que pode ou não concluir as obras em 2030, e isso é óbvio. Vai concluir as obras da linha de leste. E será que o metro ligeiro é um grande investimento? Não, nas palestras eu já tinha falado. Porque se concluir também as obras da Barra é 15,5 mil milhões. Vocês podem fazer a contagem ou o cálculo. Em relação, por exemplo, a obra em Barra utilizou 4,5 mil milhões. A aquisição dos equipamentos das garagens e também do sistema é 3,6 mil milhões. Com esse dinheiro todo, que dá 10,7 mil milhões. O metro ligeiro tem um comprimento de mais ou menos 9,3 km. E em cada quilômetro é 500 milhões. E será que precisa de dobrar o orçamento para 10,7 mil milhões? Na verdade, obviamente que não. Mesmo que prolongar, não é necessário esse orçamento. Porque neste momento o caminho de ferro, cada quilômetro é 500 milhões. E nós também não precisamos adquirir ainda muito mais equipamentos. O cálculo não é feito dessa maneira. Eu não concordo. Obviamente que esse 500 milhões que é um preço de 5 anos atrás. E agora vai ou não aumentar, se calhar para 1 mil milhão. E nós vamos fazer o cálculo. Mais ou menos 20 mil milhões. E se estou... mais ou menos 30 km é 30 mil milhões. Eu acho que sim. Por exemplo, em Hong Kong, uma linha de 4,5 km, um túnel de 4,5 km, utilizaram mais de 36 mil milhões. Utilizaram mais de 10 anos. Na verdade, cada cidade tem os seus problemas. Se nós não construímos metro ligeiro e só através de transporte público para resolver os problemas, esse não vai ter resultado. Porque o metro ligeiro, obviamente, não vai ter engarrafamento. E esse pode resolver muitos problemas. E essa é a minha opinião em relação ao metro ligeiro. Muito obrigado. A senhora aqui da frente. Sou Wang Shaoying, do Ông Điện Tới.
acompanhar a questão do metro ligeiro. Já várias vezes o Sr. Ho disse que a linha do leste vai ser concretizada. Vai passar, em princípio, o metro ligeiro logo do início. O projeto era passar pela Praia Grande, pela rua aqui do sul, mas por que agora não continuar com os traçados inicialmente projetados, mas sim com a linha do leste, que estávamos de saber. E depois, em relação à eficácia econômica, depois de assumir o cargo, vai tomar alguma medida para evitar que qualquer caos da sociedade, perturbação da sociedade possa acontecer, porque na altura do setor do jogo também houve uma greve por causa da insatisfação de determinadas medidas. Ora, em relação à linha do leste, é de acordo com os estudos do atual governo e por isso nós apostamos na construção da linha do leste. Mas em relação ao lago Namwan e em relação ao traçado inicialmente projetado para o sul da península, nós temos que pensar muito melhor porque mexe-se com os trabalhos de escavação do solo e abrir túneis e por isso vai ser problemático. E por outro lado também pode provocar ruído que a população não gostar. E daí a reação pode ser relativamente negativa. Então por que não nós apostamos numa linha viável para ser construída e depois em relação à licença sem vencimento dos trabalhadores dos casinos, nós sabemos qual é a questão por causa dos protestos. Nós temos uma situação mais tranquila, mais calma, o aeroporto ainda funciona muito bem, por isso nós não devemos ter este problema da licença sem vencimento para os trabalhadores do casino, mas em Hong Kong já a Comissão do Turismo de Hong Kong está a aplicar a licença sem vencimento para os seus trabalhadores face agora à situação turística em Hong Kong. E o senhor de Goleta? Sou da jornal Tong Chao Hon. Você falou que precisa de ter condições, precisa de ter legislações para proceder aos trabalhos. E você trabalhou muitos anos na Assembleia Legislativa, que precisa de muito tempo para apreciação, para discussão. E agora, o papel trocou-se. Será que você está preocupado que não pode acelerar os trabalhos? Pode ou não falar sobre estas perspectivas? Como é que pode acelerar a produção da lei? Muito obrigado pela sua questão. Em relação aos trabalhos de legislação, é preciso de ter um tempo, um prazo. Eu trabalhei 10 anos na Assembleia Legislativa. Mas há algumas legislações que não precisa de elaborar de tudo de novo. Sequer há 1 ou 2 artigos que precisa de apreciar, de discutir e assim, depois alterar. Por isso, há bocado já tinha falado, eu trabalhei 20 anos na área legislativa no interior da China e 10 anos aqui em Macau. Eu conheço muito bem como é que se faz a revisão da legislação. E não, eu acho que não é necessário, por exemplo, desperdiçar 2 anos para elaborar tudo de novo uma legislação. Se uma legislação ou um artigo que causa muitos inconvenientes na sociedade, é que nós vamos rever esse artigo ou essa lei. Eu acredito que os colegas da Assembleia Legislativa vão, em conjunto comigo, proceder aos respectivos trabalhos, porque todos pretendem contribuir para a sociedade. Eu estou confiante. Muito obrigado. Agora, jornalista? Sim, você? Sim. Da língua portuguesa? Só um instantinho. Faça favor. Em Macau temos agora baixa natalidade. Eu queria perceber se no futuro podem ser adotadas medidas de facilitação da obtenção de residência por parte dos filhos dos trabalhadores não residentes como forma de combate aos efeitos da baixa natalidade. Obrigada.
多謝你嘅問題。第一，我同你講唔可以。 Pergunta, acho que não. De acordo com a lei é impossível. Primeira. E depois, a taxa de natalidade é baixa, mas é a situação da sociedade por causa da estrutura do emprego de Macau. Nós temos muitos trabalhadores que estão nos casinos, ter um trabalho de croupier com horário de trabalho de 24 horas. E por isso são questões mais objetivas que têm trazido dificuldade para aumentar a taxa de natalidade. E de acordo com a Associação das Mulheres, sabemos que a taxa de divórcio também é muito elevada. A taxa de divórcio, quando é elevada, também pode comprometer a taxa de natalidade. O casal não vai querer ter um filho porque pode achar que ter um filho, quando houver uma ruptura na relação matrimonial, poderá trazer problemas para a criança como para si. E por isso são questões mais, fatores mais objetivos para a taxa de natalidade. E agora, eu, por outro lado, acho que o preço do imóvel é muito elevado. Alguns casais, quando pensarem em ter mais um filho, 2 no total, podem achar muito difícil para fazer face às despesas, especialmente em comprar um apartamento maior, e por isso esperemos que com a política de habitação e outras políticas nós possamos ajudar a aumentar a taxa de natalidade e que o investimento seja abrandado. Sr. Rosso, do jornal Luncheon. Se fizermos uma retrospectiva, em 2017, o chefe executivo de Hong Kong falou se a sociedade não apoia nela, ela vai demitir do seu cargo. Entretanto, neste momento, a sociedade de Hong Kong não apoia nela e ela não fez o seu compromisso. E você vai ou não fazer o seu compromisso? E será que há outras medidas? Você também falou que vai escutar as opiniões da sociedade. E uma das condições para os secretários do próximo governo é escutar as opiniões dos cidadãos. Se no futuro, quando os diretores ou os secretários lançam algumas políticas que estão em divergência com as opiniões da sociedade, será que você vai demitir o cargo deles? Em primeiro lugar, eu não vou copiar os compromissos das outras regiões. Isto não é muito adequado. Em segundo lugar, em relação ao meu compromisso, que no futuro a minha equipa, se eles não conseguem executar, em relação à taxa de execução, será que pode satisfazer as minhas exigências? Eu tenho confiança que eu posso liderar a minha confiança, porque eu não só trabalhei aqui em Macau, eu trabalhei em muitos sítios, eu cooperei com muitos colegas, eu posso... eu gosto muito de escutar as opiniões e sou muito tolerante. E por isso eu acho que é necessário reforçar a comunicação e todos os secretários em conjunto a trabalhar. A força de uma pessoa é limitada, mas a união faz esforço. Por isso, nós temos de saber como é que podemos melhor liderar as pessoas e os colegas. Eu acredito que eu consigo fazer isso. Eu tenho capacidade de comunicação, sou tolerante, por isso eu tenho confiança que eu posso fazer isso. Obrigado. Mas, bom, então, a última intervenção. Aí o senhor do fundo. Sou de Oba, Macau, senhor Ho. Já tive nos encontros que o Sr. Ho teve com a sociedade e disse que nos próximos 2-3 anos o setor de construção civil será um setor a prosperar. Mas só que os trabalhadores, os investidores de construção civil não gostam muito porque sentem-se sempre um buraco negro à sua frente. Há derrapagem, há fora de prazos incontroláveis, há muitos problemas. Como é que a sociedade pode acreditar nas obras públicas? E muitas vezes as obras públicas não são para a realização de uma obra pública revelado a
estimativa das despesas. E na Assembleia Legislativa os membros do governo não respondem, nós não sabemos. Por exemplo, quando nós temos uma obra em casa, nós também temos uma estimativa. O empreiteiro vai nos avisar qual é o preço a pagar pelas obras de remodelação. Mas agora como é que o governo vai controlar as obras públicas? O preço, a trapagem, os prazos para a conclusão das obras e em relação a outras questões também, como distribuir os bens e os recursos obtidos. Sim, é uma questão já de longo tempo. Em relação às obras públicas, eu posso agora comprometer-me com diferentes promessas, mas eu creio que vocês não me vão acreditar neste momento com as minhas promessas. Por isso, deem-me mais tempo. Ultimamente, muitos profissionais da construção civil tiveram um encontro comigo e eles já têm uma ideia do que é que nós pretendemos fazer. Eu já tenho vários anos, décadas de anos de experiência e eu sei que orçamento. O governo dá um orçamento e depois vem o concurso público e depois os empreiteiros podem achar que concorrer está bem, não há problema. Eu posso avançar com uma proposta, mas já com um orçamento pré-definido pelo governo. E assim, os concursos públicos têm aí um relacionamento muito delicado. Isto é, temos os arquitetos, temos os construtores e os arquitetos normalmente quando fazem um projeto de construção, eles têm já uma estimativa de orçamento e às vezes utiliza-se esta estimativa, uma projeção para calcular o orçamento, para a proposta e depois poderá ser uma boa um bom bolo para ser partilhado. Mas agora eu acho que o regime de concurso público para as empreitadas é ainda um regime muito obsoleto, muito tradicional. E no interior da China ou no estrangeiro, já o regime de concurso público para empreitadas é um regime muito transparente e muito aberto. Utiliza-se o padrão QS, penso que já tem ouvido, e por isso é uma outra coisa em comparação com Macau. Eles fazem os cálculos e depois de fazer, aliás, o governo faz os cálculos de acordo com o projeto de concessão e de arquitetura e depois ouvir os empreiteiros. E praticamente tem que firmar um acordo de garantia para que as obras sejam realizadas de acordo com esse orçamento definido, depois de feitos os cálculos de acordo com os tais padrões e não há hipótese de reforço do orçamento. E os dirigentes no entorno da China, quando têm que assinar uma proposta para o reforço do orçamento, ficam muito preocupados porque não querem assumir esta responsabilidade por cálculos iniciais mal feitos e assim exige-se um reforço do orçamento. E por isso acho que temos que melhorar desde a raiz, isto é, desde a origem, desde o início. Quando nós conseguimos ter uma proposta para concurso público, temos que ter uma lista de QS e assim, de acordo com estes padrões, estes critérios, todas as construtoras podem obter esta tal lista para depois apresentar os preços unitários para determinado projeto, para determinada obra. Por exemplo, para oferecimento de cimento, para o revestimento, etc. Para cada rubrica, nós podemos ter um preço unitário e depois nós podemos ver como são as propostas de preços vindas pelas construtoras para obter um juízo, uma avaliação cada vez mais prática e ainda objetiva. Podemos também tomar como referência os critérios internacionais para
a avaliação das propostas. Muitas vezes há polêmica na apresentação da proposta ou na avaliação das propostas. Às vezes os proponentes, os concorrentes não apresentaram uma planta, um projeto de arquitetura bem feito e daí durante a realização das obras tem de ajustar a arquitetura e pelo que dessas plantas deficientes têm que melhorar. Ao melhorar, exige-se um reforço no orçamento para poder ajustar as obras. E hoje em dia utiliza-se o CAT, ou então o PINCO, ou então outros sistemas para ajudar a fazer o projeto de arquitetura. Por exemplo, temos que ter um projeto de arquitetura de 3 dimensões para podermos saber depois como é que será o projeto feito, a construção edificada. Daí temos que introduzir soluções para garantir um bom sucesso. Bom, então, muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigada pela sua presença dos amigos da comunicação social. Terminada a conferência, muito obrigado.